Bem, meus queridos, nós estamos acompanhando a Patrícia na sua nova experiência, né, de curso que ela está fazendo para conhecer o mundo espiritual. E elas estavam conversando, né, os amigos dela, com o pessoal que, podemos assim dizer, faz a segurança da colônia onde eles estavam. E era o momento em que o porteiro, né, explicava que determinados espíritos conhecidos, eles permitiam que ele entrassem, mexessem nas coisas, caminhassem e saíssem, porque eram espíritos que estavam começando a se modificar, mas ainda não tinham se decidido a trilhar realmente um caminho diferente. E esses espíritos tinham essa permissão de entrar na colônia e sair livremente. Então, continuando aqui, José de Arimateia, o nosso distraído Zé, exclamou alto: já sei por que usamos uniformes. É para não sermos confundidos com os demais birutas. O susto passou. Voltamos às tarefas. Já era noite alta, quando regressamos ao Claridade e Luz para o merecido descanso. Em 2 dias fizemos essas visitas e descansamos no abrigo. Foram muito proveitosas as excursões. Gostei muito desses postos de auxílio entre os encarnados. São realmente de muita ajuda, onde a caridade é verdadeiramente aplicada. Capítulo 4. Posto de vigília. A gente estava numa instituição que funcionava como pronto-socorro. E agora a gente vai ler sobre posto de vigília, que não é exatamente a mesma coisa. De manhãzinha, saímos novamente, só que desta vez a pé. Andar pelo umbral é estranho. Se a colônia é uma festa aos meus olhos, o umbral, em seu ambiente angustioso e depressivo, é para mim uma visão terrível e horripilante. Sabia que muitos espíritos vagavam por lá e apiedei-me deles, como também sabia que muitos ali estavam por gostar, o que achei tremenda falta de gosto. Mas temos todos o livre-arbítrio e cada um gosta de um lugar. Isso é interessante, né, para relembrar a gente que o que cria um ambiente ao nosso redor são as vibrações que a gente emite, que a gente compactua, que se unem ali. Então, esses prontos-socorros, né, provavelmente esse posto de vigília, tem uma vibração diferente, mesmo estando bem incrustado numa área, né, num espaço vibracional mais denso, porque eles conseguem fazer ali uma ilha de vibrações diferentes. Então, por isso, a Patrícia se achava tão bem, tão tranquila dentro do posto, e quando ela saía para passear nas excursões da escola, ela sentia essa diferença vibracional. Porque sempre a gente tem que ter isso em ideia. O que cria o ambiente ao nosso redor são as vibrações emanadas por quem está ali. Se as emissões vibracionais são densas, são pesadas, o ambiente vai ser denso, pesado, vai ser triste, vai ser sofrido.
Se elas são iluminadas, são de paz, o ambiente vai ser iluminado e vai ser de paz. Então, e você pode criar, digamos assim, núcleos dentro dessas áreas maiores, uma série de proteções e trabalhos energéticos para criar uma célula de vibração diferente dentro de um espaço com uma vibração diferente. Olha só, senhor, pegando esse gancho que você acabou de falar, olha só que coisa interessante. É isso que você falou, tá? Ela fala assim, como também percebi que muitos ali vagavam. Aí, vírgula, o que achei tremenda falta de gosto. Ou seja, a vibração dela não era compatível com aquilo que você falou. Então, a vibração dela rejeita aquele lugar, ela diz que é falta de gosto. Mas outro que está vibrando nesse lugar aí, está feliz, está alegre. Seu ambiente de fofoca está fofoqueando, é uma coisa que salta aos nossos olhos, isso que ela acabou de falar, mas isso é uma realidade. Tal como você acabou de falar aí. A gente se identifica, como eu me identifico com esse grupo aqui, outros vão achar um saco, vão achar horrível, vão achar papo de maluco, e assim sucessivamente. É isso que eu queria falar. É exatamente isso. Quantas vezes qualquer um aqui já foi num lugar que fica incomodado, não se sente bem, é que é só com vontade de ir embora? É incompatibilidade vibracional com o lugar que você está. Caminhamos horas em fila, todos juntos. Dona Isaura na frente, Raimundo no meio e Frederico no final. Flor Azul ao meu lado. Não conversamos, íamos em silêncio. Tivemos recomendações de não conversar para não sermos notados. Caminhávamos cautelosos, pisando em terreno mais firme, porque há muita lama. Vestimos capas de cor marrom que vinham até os joelhos, com capuz, deixando somente o rosto de fora, e calçamos botas especiais. Luísa comentou enquanto nos vestíamos. Olha que interessante, eles foram orientados a não conversar, para não serem notados. Por que isso? A própria Patrícia fala que achou estranho que não gostavam. Então, se as pessoas os espíritos começam a conversar, vão começar a exprimir as suas opiniões. E na hora de que, por exemplo, a Patrícia estivesse conversando, deve dizer que esse ambiente era ruim, que não estava agradável para ela. Isso, e tudo que a gente pensa, fala, sente, emite uma vibração. Então, nessa hora da conversa, uma vibração destoante do propósito deles poderia ser emitida por um simples comentário ali, como esse que a Patrícia fez mais acima, que não gostava do ambiente. Isso já é suficiente para eles serem notados, serem percebidos e sintonizados por espíritos do local. Por isso que muitas vezes, acho que todo mundo já ouviu, que o silêncio é uma prece. É por causa disso. Ô, Silvio, só título de ilustração. Algumas vezes que eu já me vi em desdobramento, agora não tenho mais lembrado assim legal, porque não sei o que está acontecendo, mas é outro papo. Muitas vezes eu vi, tal como ela está falando aqui, tudo em fila indiana, porque o mato é tão fechado, tão assim umbral, as folhas, tudo tão escuro, que você tem que andar em fila indiana, porque é um traçado que tem no meio da mata densa, de baixa vibração, que senão você fica todo embaralhado naquele mato, entendeu? Por isso que todo mundo tem que andar direitinho, é nesse sentido, tá? Foi pelo menos as visões que eu tive, que eu já até uma vez, acho que eu mandei pro grupo aí o desenho de um lugar que tinha um lago muito grande, depois tinha uma cachoeira, e depois tinha outra cachoeira, a gente sempre andando de uma cachoeira para outra, sempre andando numa trilha muito, tipo trilha de mato mesmo, né? E um atrás do outro, só isso. E uma coisa também interessante é ver que os instrutores, eles vão um na frente, um no meio e um no fim do grupo. Isso é para manter a vibração do grupo, para não concentrar a energia só num ponto e permitir que
algum ponto da linha, né, da fila indiana se enfraqueça. Então, eles se distribuem por toda a turma para manter o grupo todo envolvido na mesma vibração. Por que nos vestimos assim para andar no umbral? Parece tão estranho. Estamos somente nos protegendo, respondeu Dona Isaura. Caso sejamos atacados, as capas nos protegerão. As botas são para dar segurança na caminhada. Ao caminhar pelo umbral, entendi o porquê de nos vestirmos assim. Um umbral é sujo, tem partes escorregadias. As botas nos davam firmeza e as capas conforto. Deslumbrada com o que via, ao dar por mim, muitas vezes estavam com os olhos arregalados. Pensei, se estivesse aqui sozinha, morreria de medo, se porventura isso fosse possível. Quer dizer, mais uma vez a coisa do não conversar, né? Imagina você num lugar desse e conversa com alguém e diz, poxa, se eu não estivesse aqui com você, eu estaria morrendo de medo. E quando você fizesse isso, algum daqueles pretos poderia ouvir, né, entre aspas, e prestar atenção. Mas quem é que está ali que tem medo de andar aqui? Em certo momento, uma grande ave pousou perto de nós. Assustei-me e abafei um grito que ficou preso na garganta. Mas não fui só eu a levar o susto. Luísa e Naira aconchegaram-se à Flor Azul, que estava tranquilo e nos olhava sorrindo. No resto do caminho, fiquei bem perto dele. Fizemos o trajeto perfeito. O trajeto em perfeito silêncio, sem problemas. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar uma coisa aqui que caiu. A claridade é escassa. Parecia ao anoitecer e desencarnar. Sem muita neblina ou nevoeiro. De longe, o posto parece somente um muro. Não se vê nada dele por fora. Essa coisa do muro é interessante, eu vou contar um caso, que esse aí eu só conversei uma vez com o Ismael, isso tem muito tempo. Teve uma vez que eu tive um sonho, né, na verdade, um desdobramento, em que era muito nítido que eu, com um grupo que eu não identifico, não lembro se tinha algum conhecido ou não, caminhava como se fosse, sabe aquela imagem dos castelos antigos, né, que tem aquelas muralhas? A gente ia caminhando por fora, né, das muralhas para verificar a integridade das muralhas. Essa foi uma sensação, uma noção muito nítida. E é a única coisa que eu me lembro desse desdobramento, era isso. A gente caminhava e olhando em toda a extensão da muralha para ver se ela estava íntegra, se estava perfeitamente conservada para, provavelmente, suportar qualquer tipo de ataque, né? E isso tem muito a ver com isso, né? Das muralhas, das proteções das casas, das colônias. Mas isso me marcou muito na época, esse desdobramento, né? De uma coisa que você não imagina, né? No mundo espiritual, você vê se a muralha da tua casa, né? do teu castelo, como se fazia na época medieval, está íntegra para poder te proteger dos ataques externos. De longe, o posto parece somente um muro. Não se vê nada dele por fora. Ao aproximar mais, vimos o muro cinzento e o portão.
parecido com o de madeira, pesado, trabalhado em relevo, bonito e simples. Dona Isaura fez soar a campainha e o pesado portão foi aberto. Espera que eu me perdi. Entramos no pátio. Era quadrado com poucas flores. Em alguns canteiros a enfeitá-lo, rodeado de pequenas árvores sem muita beleza, parecidas com muitas que possuem os encarnados. Fomos recebidos pelo seu administrador, diretor ou responsável. Boa tarde, sou Guilherme. Sejam bem-vindos ao posto de vigília. Por favor, venham comigo. Mostrarei seus alojamentos, pois presumo que queiram descansar. Veja na descrição da Patrícia já como a coisa muda, né? A descrição que ela faz desse posto de vigília é diferente do posto de socorro, onde ela visualiza coisas mais sublimes. Aqui não, ela já chama atenção que era tudo muito parecido com o que tem nos encarnados. As árvores, né, o ambiente era muito semelhante, muito mais semelhante ao dos encarnados. As colônias e postos de socorro seguem o mesmo horário da Terra. Se na cidade dos encarnados fosse 14 horas, ali também era. O posto de vigília fica no umbral, numa zona de muito sofrimento. É uma casa transitória ou rotatória, ou seja, muda de lugar. Joaquim, um dos nossos colegas, trabalhou ali por anos e estava afastado para fazer o curso. Depois de concluí-lo, retornará às suas atividades. Foi recebido com alegria e abraçado pelos trabalhadores do posto. Percebemos que todos ali se amavam, formando uma grande família. E aqui ela já falou de outra diferença, né? Esses postos de vigília, eles não são fixos como as colônias. Eles vão mudando de local, provavelmente, conforme a necessidade do trabalho a ser realizado, do que eles estão ali para vigiar, né? Luzes artificiais iluminam o posto dia e noite. Do pátio, passamos a parte destinada aos hóspedes. Ficamos, Luísa e eu, juntas no quarto, que era assim, sem enfeites, mas confortável. Após nos higienizarmos, fomos ao refeitório onde tomamos a refeição, composta de frutas e cal. Reunimos-nos logo após no salão de palestra para conversar. Recebemos explicações sobre o posto de vigília. Este abrigo foi criado na mesma época em que se formou um povoado para os encarnados. Quando o ambiente começa a ficar deveras pesado, vem a tempestade de fogo e mudamos de lugar, explicou Guilherme. Queria ver uma, exclamou James. Não estamos esperando para já, continuou o administrador do posto. O fogo cai como raios queimando tudo, purificando os fluidos pesados. Todos fogem e os que estão para ser socorridos recebem aqui o abrigo. Muda-se para longe, indaguei. Não, sempre ficamos na região. Há casas como estas em outras colônias, que chegam a mudar-se para locais 20 a 50 quilômetros distantes. Nós normalmente nos mudamos para 7 a 10 quilômetros. Faz tempo que trabalha aqui? Perguntou Nair. Há 30 anos. Puxa, exclamou Marcela. Deve ter adquirido muita experiência. Como veio para o posto? Quando encarnado, fui pessoa boa, cumpridora de meus deveres. Amava e amo os evangelhos e tudo fiz para seguir os exemplos de Jesus. Desencarnei e, ao ser socorrido, fui levado para uma colônia. Achei assustador tudo o que vi lá, mas amei
posto logo que eu visitei uma excursão, como a que vocês estão fazendo agora. Entendi que são poucos os que, como eu, são socorridos ao desencarnar, e me apiedei ao ver tantos irmãos imprudentes que sofrem. Quis trabalhar no Vigília. Meu pedido foi aceito e por anos servi aqui. Fiz um pouco de tudo. Pude socorrer amigos, parentes, e aos poucos, todos os socorridos passaram a ser meus irmãos. Aprendi a amar a todos, como Jesus nos ensinou. Tenho um amor especial por este recanto de auxílio. Há 13 anos administro vigília. Quer dizer, então, posto de vigília, se a gente, assim, falar numa linguagem mais fácil de entender, é um posto avançado do ponto-socorro das colônias, né? Dos postos-socorro das colônias, que funciona com o mesmo objetivo, amar, servir, acolher, mas às vezes eles estão em situações de energias tão densas que eles precisam se mudar de local para continuar o trabalho. Mas a gente poderia dizer simplesmente são postos avançados. Seriam, como se diz, né, nas guerras da Terra, né, núcleos no campo do inimigo. Guilherme, ao falar do Vigília, tinha os olhos brilhando, entusiasmado. Olhei para ele com admiração. Certamente não era o seu trabalho fácil. Ali estava somente por amor aos semelhantes, e deixava transparecer isso aos seus modos, no seu olhar tranquilo e bondoso. A admiração foi de todo. A conversa continuou. Trocamos ideias sobre o umbral, da parte que vimos. Conversamos até às 20 horas e nos retiramos para nossos aposentos. Na colônia, quase não me alimentava ou dormia. Nessas excursões, andar pelo umbral e ajudar nos postos nos cansava. Despendíamos energia. Assim, precisávamos da alimentação pelo menos uma vez ao dia e de descanso. Esse descansar era ler algo edificante, meditar e até mesmo dormir algumas horas. No outro dia, às 5 horas da manhã, participamos da prece matinal. Guilherme convidou Dona Isaura para fazer a oração. Nossa orientadora orou com um fervor que nos comoveu. Pétalas claras de fluidos caíram sobre o posto e sobre nós, fortalecendo-nos, saturando-nos de muita energia. Logo após, fomos conhecer o posto Vigília. É um posto de tamanho médio. Tem salão para palestra, também ocupado para música, sala de diretoria, refeitório, pátio, salas de consulta, alojamento de trabalhadores e enfermaria. Nossos 3 instrutores ficaram, desde nossa chegada, nas salas de consultas atendendo os abrigados confusos em busca de orientação. Flor Azul ficou o tempo todo ajudando nas enfermarias. Repartimos-nos em grupos de 7 e fomos com os trabalhadores ajudar nas enfermarias. Elas são compridas, com leitos nos 2 lados. Tem banheiros simples, tudo muito limpo e claro. Os abrigados têm necessidades, alimentam-se e usam banheiro. Tem fome e sede. Só não sente frio ou calor, porque o posto tem um sistema parecido com o ar-condicionado desencarnado. Esse sistema é central, deixando o posto e até seus pátios com temperatura agradável. Primeiramente, entramos nas enfermarias, em que os doentes estavam em condições melhores.
Conversamos com eles e os ajudamos a se alimentar e a se limpar. Você é bonita, disse, dirigindo-se a mim, uma senhora muito magra de olhos entristecidos. Obrigado. Como está a senhora? Agora não posso me queixar. Já sofri muito, mas foi merecido. Quando encarnada, aprontei muito. Sorri apenas. Sabia que a curiosidade não leva a nada. Tínhamos recomendações para animar os enfermos, falar dos evangelhos e de Jesus, mas também de escutar seus desabafos. Você é tão boa, sofreu ao desencarnar? Indagou-me. Não, senti que ia dormir e acordei bem entre amigos. Entre amigos, para ter amigos é necessário fazê-los, não é? Não os fiz, e os que pensei ter eram piores do que eu. Aposto que não sofreu, porque foi boa. Talvez devesse ter sido melhor, mas não cometi erros. Desencarnei em paz e a harmonia me acompanhou. Parar por aqui que já são 8h30, né? E a gente continua esse bate-papo dela na semana que vem. Interessante nessa história, né, do posto de vigília, né? Que é um atendimento, né, de socorro, né, de auxílio, de amor. Mas mesmo quando a coisa, vamos dizer assim, desanda, né, que as energias ali estão muito densas, muito comprometidas, né, que tem a chuva de energia, como ele falou um pouco mais acima, que me lembrou muito a história de Sodoma e Gomorra. Eles não abandonam a área nem esses espíritos. Eles se mudam de lugar numa distância, mesmo para a terra pequena, né? Falou de 7 a 10 quilômetros, para continuar o trabalho de acolhimento, de atenção, de resgate, de auxílio àqueles que precisam. Isso é uma tarefa de puríssimo amor, de uma beleza que não precisa ser comentada nem discutida. É puro amor.